O interessante que Tem ela tá pastores contando... no cativeiro? Ah, tem. Tem, com certeza. Mas um homem de Interessante. Deus, um homem de Deus tem que estar no cativeiro? Tem. É possível? São as É feridas, né? possível. São feridas que não são curadas, né, pastor? Não são tratadas. Não são tratadas. Tem pessoas que permanecem com aquelas feridas, elas não tratam aquelas feridas. Então ficam levando coisas do passado, né? Então, uma coisa interessante que ela está falando, o senhor nota que primeiro tivemos que expulsar os demônios, maldições, e porque também nesse processo, eu lembrei agora aqui que ela está falando, tinha um caso também que ela estava bebendo. Ela bebia bebida Sim. alcoólica. Foi a primeira vez que a gente foi lá orar. Foi a que primeira foi por vez. isso, né? Então, foi um processo de cadeias que foram sendo quebradas. A questão do alcoolismo vinha do pai, né? Sim, era uma maldição hereditária. Vinha do pai. Depois que a gente quebrou essa maldição do álcool, a gente orou por outras, para a questão do aborto, que era a culpa que ela carregava, que foi tudo sendo revelado. Desde do álcool, foi um processo. Então, Deus falou para minha esposa, você vai acompanhar ela tantos dias. E todas as vezes que minha esposa ia indo, era alguma coisa que Deus ia direcionando ela a fazer. Então, primeiro foi tratar a questão do álcool, que era um demônio geracional que estava vindo de família. Depois foi tratar a questão do aborto, que Deus revelou para ela também. Vamos tratar hoje a questão do aborto, que era a culpa que ela carregava. Sim. E depois foi tirar a alma do cativeiro. Note que são coisas diferentes, né? Então, um culto de libertação, igual algumas igrejas fazem, só a libertação Não tem funciona. efeito? Não funciona. Não De expulsar o demônio, chama o demônio, depois expulsa. a não não ser, funciona. a não ser que a pessoa ela entenda um posicionamento que ela tem que ter. Se ela não entender esse posicionamento, porque não é só expulsar o demônio, né? Você expulsa o demônio, mas a pessoa, quando você ora para uma pessoa que está possessa, você precisa direcionar ela a conduta que ela tem que viver a partir daquele dia. Você tem que direcionar a vida dela, tem que dar uma direção para ela. Porque a libertação vai depender muito mais dela do que de mim que estou orando por ela. Vai depender muito mais dela. Igual você falou aí que ela tinha espíritos geracionais, uma maldição hereditária, né? Hereditária. Existe maldição hereditária que tem igrejas, tem uns que não acreditam em maldição hereditária. Existe maldição hereditária e nessas ministrações, nessas visões, você vê isso? Pessoas que talvez estão no avô, no pai, como é que você vê essas maldições hereditárias e existe? Se existe. Existe, com certeza existe. Eu vou contar aqui uma experiência muito forte que eu tive agora, não faz muito tempo, é mais recente, sobre maldições hereditárias. Nós fizemos um trabalho de libertação com uma moça que ela era envolvida no homossexualismo. Ela viveu durante 7 anos no homossexualismo. Conviveu com uma mulher e praticava mesmo. Ela se afundou nessa vida. E ela também bebia. O processo dela foi bem intenso. Bebia e tinha espírito de suicídio. Sim. O processo foi muito intenso. Por várias vezes, durante o processo de libertação, ela queria se matar, queria correr no meio da rua, se jogar na frente dos carros. Foi um pouco demorado, né? Foi um pouco demorado. E aí, o Senhor restaurou ela. Ela foi para a igreja. Ela se reconciliou. Ela não quis mais viver essa vida. Primeiro, ela entendeu que ela não queria. Ela aceitou que ela não queria mais, né? Ela colocou na cabeça, não quero mais ver essa vida. E aí, quando a pessoa fica disponível, ó, Senhor, pode fazer. Eis-me aqui. O Senhor vai fazer. Então, foi um processo doloroso, mas poderoso. Ela indo para a igreja e ela continuou tendo a vontade de beber e de se matar. E eu ficava assim, como que eu posso ajudar? O que eu faço agora?
Porque eu não aceitava. Eu falei, não é possível. A pessoa passou por tanta coisa, teve todo o processo de libertação, que foi muito, assim, intenso mesmo. Eu nunca vivi. O processo de libertação do homossexualismo, né? Que também foi revelado como e quando esse espírito entrou nela para atrair ela ao homossexualismo. Sim, foi através de um abuso na infância. Foi através de um abuso na infância e o Senhor me mostrou a idade, me mostrou quem era a pessoa Bem que abusou. Específico. O Senhor me falou o nome da pessoa enquanto ele estava orando por ela. E depois... Mas você escuta a voz ou em visões? Como é que recebe? Das duas formas já aconteceu. Nesse dia foi uma voz. O Senhor falou para mim o nome. E o Senhor falou, com 6 anos de idade, ela foi abusada por tal pessoa. E foi aí que tudo começou, que o homossexualismo, o espírito, começou a agir na vida dela. Foi muito novinha. E aí ela certificou com ela depois também. Né? Falou sim. Assim, eu posso te falar uma coisa? Você foi abusada por tal pessoa. Aí ela... E o demônio falou também, né? Quando teve a... na hora do demônio também estava quando teve a manifestação. Daqui a pouco até o próprio demônio começou a falar também. Foi. E aí, durante tudo isso, ela estava na igreja, firme lá. E eu falei, eu não aceito. O que tá acontecendo? Alguma coisa ainda precisa vir à tona. Porque ela ainda estava presa à bebida. E sentia o desejo de tirar a própria vida, né? E querendo tirar a própria vida. Então, eu lembro que eu cheguei teve um certo dia, eu cheguei do trabalho e nós íamos atender uma outra pessoa na igreja. E eu entrei no quarto, eu falei assim pro meu esposo, eu vou entrar aqui no quarto para orar e eu só vou sair quando estiver perto do horário de ir pra igreja. E aí eu orei, tava orando pela moça que a gente ia atender. E no final da oração, eu lembro que eu apresentei essa outra jovem, ao Senhor, porque ela já estava tendo essas dificuldades, né? Não estava conseguindo resistir ali à vontade de beber e ficava com aquele desejo de morte. E aí, no final da oração, eu apresentei ela, falei, Senhor, ajuda ela, fortalece, dê direção. Quando eu comecei a orar por ela, o Senhor me deu uma visão. O Senhor me mostrava o avô dela caído numa calçada. Ele estava morto. Ele estava com uma garrafa de pinga. E em volta dele tinha um monte de caco de vidro quebrado. E na frente dele tinha uma mulher, que era a esposa, que no caso era a avó dessa moça. E ela estava com uma faca enfiada aqui, ó. E com um semblante de sofrimento. E aí o Senhor falava assim pra mim, ele morreu por conta da bebida. Isso que tirou a vida dele, né? O espírito ali que tirou a vida dele. E ela morreu. O espírito de morte fez com que ela se suicidasse. Aí o Senhor me mostrava, o Senhor falava assim pra mim, tá vendo? Esses 2 espíritos são os espíritos que perseguem a vida dessa moça. Aí o Senhor falava o nome pra mim. Por isso que ela não consegue. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo, eu não tenho força. E a gente não entende, né? Às vezes a gente fala assim, é porque não quer. É porque não quer, porque não busca. Mas às vezes tem alguma coisa assim, uma coisa espiritual tão forte, uma prisão espiritual tão profunda, que a pessoa não vai conseguir. Pastor, só uma coisa interessante, para que eu também não esqueça, que isso aqui ajuda. Eu sei que existem muitas pessoas que conseguem ser libertas, a gente sabe que tem muito testemunho de pessoas que são libertas, Sim. Sem passar por esses processos de geração, maldição geracional, tudo. O que eu entendi nesses processos, na maneira como Deus usa a minha esposa, o que eu entendi? Existem coisas... os dons espirituais, eles servem para isso. Deus pode libertar ela através da busca dela. Deus pode, mas tem horas que Deus, ele vai se utilizar das pessoas das quais ele deu o dom para fazer.
Então, se Deus deu o dom para que você trabalhasse nessa área, é você quem vai ter que trabalhar nessa área, é você quem vai ter que fazer. Então, existem coisas que, na verdade, ministérios, dons espirituais, envolve isso, serviço. Então, tudo que Deus quer fazer, Ele vai dar os dons aos homens, ministério aos homens, às pessoas, aos filhos dele, para que eles possam fazer. O Espírito de Deus não pode ir lá e repreender esse espírito de esse Zé Pilintra, esse Exu da morte. O Espírito de Deus, o anjo do Senhor não pode ir lá e quebrar esse mal? Pode, ele pode fazer isso. Mas Deus vai se utilizar de alguém que tem ministério, porque senão não faz sentido o ministério. Não faz sentido o dom. Para que se eu tenho um dom se Deus está fazendo tudo? Para que se eu tenho um ministério se Deus está usando os anjos para fazer? Os anjos vão agir, eles vão fazer. Deus vai fazer, mas Ele vai fazer através de ministério que Ele entregou para as pessoas, dons espirituais. É assim que eu tenho essa visão. Com certeza. E uma pergunta, se for numa igreja, ela tem a visão aberta, né? Vamos dizer assim, discernimento. Vocês estão agora fazendo escola do sobrenatural, que é os dois. Exato. Na escola do sobrenatural, vocês são convidados para ir para uma igreja. Aí um pastor convida vocês, ela chega lá e vê um monte de capeta no pastor. O que vocês fazem? Aí tem que chamar ele para salinha, né? Tem que fazer um atendimento. Mas geralmente, como esse caso que ela contou, veja bem, o que às vezes como ela tem essas experiências, né? E às vezes eu ajudo ela a entender umas certas coisas. Porque existem coisas que elas só são resolvidas. E a gente entendeu, eu e ela entendemos isso juntos. Entendemos juntos. Que existem causas que só são resolvidas quando é descoberto a fonte. Quando começou. Quando vem à tona a fonte. Quando vem à tona quando tudo começou. Porque está acontecendo. É como uma enfermidade, por exemplo. Você vai no médico, você vai se tratando, mas você nunca é curado. Até achar, de fato, que doença é essa. Porque tem pessoas que estão tomando um monte de remédio, fazendo exame, e isso e aquilo, e nunca é curado. E nunca descobre o que tem de fato. Porque quando descobre o que tem de fato, vai usar o remédio certo. O remédio adequado para aquela doença. Então a gente entendeu isso. Que quando, em processos de libertação, as pessoas são libertas quando é revelado. Quando Deus traz à tona o porquê ela está assim. Foi esse caso que eu estava contando agora, né? Esse caso e muitos outros que a gente já... A maioria dos casos, que quando ela tem a revelação, Deus está mostrando o porquê. Então, se você não tratar... se você não tratar o porquê, não resolve. Você tem que tratar a questão. A questão que está vendo ali. Então, o Senhor nos mostra, né? Mostra e dá a direção, dá os caminhos... Vai por esse caminho, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, né, para tirar essa pessoa dessa situação. E também existe espíritos territoriais que dominam o lugar. Se nós for assistir televisão, nós falamos da casa mal assombrada, que tem demônio lá naquela casa. Casas, terrenos, objetos. Existe isso? Sim, existe. Só para finalizar, pastor, o caso dessa moça... E aí o Senhor tinha me dado toda aquela direção. E aí eu falei, nós precisamos orar por ela. Ministrar sobre a vida dela. E quebrar essa maldição, anular, desligar a vida dela, dos antepassados, para que ela não carregue essa maldição. E no dia que nós fomos orar por ela, eu não falei nada do que tinha acontecido, do que o Senhor tinha me mostrado. E o meu esposo começou a orar por ela. E ela ficou nessa posição ali, recebendo oração, de olhos fechados. E aí, quando eu percebi que ele começou a orar em línguas novamente, porque eu fico percebendo os sinais, né? Pra ver que horas que eu posso entrar. É pra mim orar também, não é? E aí, quando eu percebi que ele começou a orar em línguas, eu comecei a orar. E aí eu comecei a anular tudo aquilo que veio sobre a vida dela, toda maldição hereditária,
a desligar a vida dela, dos antepassados, né? E aí, quando eu comecei a orar, aí teve a manifestação de demônio. Só quando eu fui no ponto. Quando falou. Quando eu falei assim, ó, toda maldição geracional, que é a maldição hereditária, né? Toda maldição que veio sobre a vida dela através dos avós paternos, eu quebro agora em nome de Jesus. Quando eu comecei a fazer essa oração, aí já teve a manifestação. Até então não tinha manifestado. Até então não. Mas quando tocou na ferida, quando É. foi no ponto certo. Aí manifestou o demônio e com muita fúria. E ele falava assim que ele não ia conseguir mais. Né? Ele falava que ele não ia conseguir mais. Então foi algo, né, que... E hoje ela tá muito poderoso. Restaurada. E depois eu conversei com ela e eu contei, né, tudo que... E aí o demônio falou que tirou, que fez o vô dela morrer, né, na bebida e a avó tirar a própria vida, né? Ele afirmou. Depois ele falou. O demônio falou. E depois que nós oramos por ela, eu conversei com ela, fiz ela fazer uma oração pelo perdão, pedindo perdão pelos pecados dos avós, porque eles não estão mais vivos. Então, ela que teve que fazer essa oração. E hoje ela tá muito bem. Tá, assim, vivendo um novo tempo. Um novo tempo em Deus. E espíritos territoriais existe? Igual você entra numa casa, se aluga. Só lembrando, quando ela tava falando aqui, eu lembrei daquele caso, que eu acho que esse caso aqui é muito importante a gente lembrar, que isso aqui é muito forte, daquele rapaz que também estava com problema de bebida, não conseguia se libertar, não conseguia parar. Sim. E aí nós oramos para que o Senhor... É que muitas vezes as experiências que a gente tem tido é assim, às vezes Deus leva ela e às vezes Deus leva a própria pessoa. Né? E quando nós estávamos orando, porque ele já vinha batalhando a paz de oração, a paz de crente. Muitos anos na igreja, servindo na igreja. Às vezes quando caía. Pessoa fiel. Aí sempre tinha uma fraqueza. De tempo em tempo. De tempo ele tinha uma fraqueza, ele caía na bebida. E aí nós fomos orar. Oramos e pedimos para o Senhor, e eu lembro que falamos na oração, não sei se você teve alguma revelação aquele dia, você teve alguma? Sim, eu vi uma casa velha. Foi verdade. E na hora que nós estávamos orando, ele foi transportado para dentro do ventre da mãe dele. E ele ficou até assustado. Ele ficou assustado porque ele viu tripas em cima dele. Ele viu os órgãos dentro da barriga, sangue. E quando ele voltou pálido, assustado, amedrontado. E ficou nervoso. E começou a falar o que viu. E, meu Deus, e tremia e falava. E aí nós entendemos que aquilo vinha de família, que era algo que contaminou o DNA. O DNA dele foi contaminado através... dos pais, dos avós que bebiam. Acho que era o pai dele que bebia. O senhor tinha me mostrado a casa antiga, né? Que ele morou, né? Isso. A avó dele bebia, o pai dele. Foi passando de geração a geração, E desse dia, o Senhor deu vitória a ele. Então, depois desse processo, ele foi realmente liberto, né? E aí, já faz tempo que a gente... fez esse processo, Deus nos ajudou a fazer esse processo na vida dele. E toda vez que a gente vê ele abraça, ele chora e disse: olha, pastor, depois daquele dia, nunca mais. E espíritos territoriais, como é que é? Existe? Porque você vê muito testemunho de... Eu vou contar um caso aqui e depois a minha esposa... Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Depois minha esposa vai contar um caso que aconteceu conosco, né? Visitando uma pessoa. O caso dela prova mais devido às visões e revelações que ela teve do lugar, da casa. Mas eu lembro que eu visitei uma pessoa, era uma moça, que ela dormia no tapete da sala durante 24 anos. Ela morava sozinha. Ela não dormia no quarto.
E ela dormia naquele tapete. Mas por quê? Porque haviam espíritos territoriais que moravam no quarto dela. Ela não conseguia entrar. Né? Ela não conseguia entrar no quarto. Não expulsava. Ela não era crente, não era crente. Né? E na hora que eu fui orar por ela, que manifestou os demônios, eles disseram que moravam ali. Eu perguntei, quantos anos vocês moram aqui? Nós moramos aqui 24 anos. Era o tempo que ela dormia no chão. 24 anos. E aí, depois nós fomos atender uma família que eles estavam tendo muito problemas com... O esposo estava tendo muito problema com drogas. E ele começou até a usar drogas que ele nunca usou. Até então ele só fumava maconha, mas agora estava entrando no mundo do Começou crack. A ficar mais intenso, né? Mais intenso. E nós já tínhamos ajudado ele, já tínhamos orado por ele, já tínhamos feito acompanhamento, tudo. Mas nesse dia a gente decidiu, eles pediu para que a gente fosse na casa deles. Então a gente foi na casa deles nesse dia. Que ele estava bem ruim, né? E esse dia, na verdade, a esposa estava muito tensa, porque ela não conseguia falar com ele o dia inteiro tentando ligar e ficou desesperada. Por favor, vamos lá, a gente não sabe o que está acontecendo. E a gente foi. A gente chegou lá, ele estava lá, eu acho que ele ficou o dia inteiro dormindo, não comeu. Sem só contato remédio, com a família. Debaixo de droga, sem contato, sem nada. E na hora que nós estávamos orando, falamos, vamos fazer uma oração, pregamos, falamos da palavra, tudo. Mas a gente vê como é importante a revelação do Espírito Santo, a revelação de Deus, porque ele vai justamente aonde está o problema mesmo, né? E quando o Espírito Santo revela, ele não se engana, né? Então, como alguns dizem, né? O Espírito que não se engana me revela. E minha esposa teve uma revelação, uma visão e uma revelação do território, né? Conta aí, Jéssica, como foi? Na hora que nós começamos a orar por ele, eu vi 2 demônios. Um estava perto do corredor, ali perto do local que a gente estava orando, e um outro na sala. E eles eram muito fortes. Parecia que eles eram cheio de músculo, assim, eles eram muito fortes, muito grandes. Enquanto a gente estava orando, eles começaram a rir. Eles começaram a rir e eles faziam assim com a cabeça. E o Senhor falava, me dava uma direção de que eles moravam ali. Eles moravam ali. Foi dado a eles, né? Porque espíritos territoriais, que nem o pastor falou, por que a pessoa não ora, né? Ele estava contando, ele não expulsa. Você vai embora. Mas espíritos territoriais, eles são muito mais difíceis de sair. Porque se eles estão habitando em um lugar, em uma casa, em um ambiente, é porque foi dado legalidade. Aquilo foi dado para eles. Foi entregue. Eles tomam aquilo com é como se eles tivessem... feitiçaria. É como se eles tivessem ganhado uma casa. Se eles tivessem... Quando uma pessoa compra uma casa, ela tem posse daquilo. Então, funciona mais ou menos. Entra lá na casa e diz, assim. eu tô morando aqui é meu, E daqui eu não saio. Porque tem pessoas que estão há tantos anos na igreja e existem espíritos territoriais. Tem uma família que eu tenho ajudado e orientado eles e tenho buscado em Deus para que o Senhor faça algo maior na vida deles, que existem demônios territoriais lá que estavam atormentando a vida de uma das filhas. E aí são demônios territoriais e são os mesmos demônios que atormentavam a vida da mãe. Que hoje a mãe já não está entre nós, já partiu, né? Já faleceu. E são os mesmos demônios, eles estão lá. Eles são resistentes, né? Complementando, então ela viu os 2 demônios e eles estavam com fumo. Sim. Fumo? Estavam. Cigarro, né? Tem um espírito específico. Exatamente. E ele só começou a usar essas drogas quando começou a morar lá.
nessa casa. Ele não usava. Não usava antes de morar? Ele usava maconha, mas ele nunca fumou crack. E depois, esses espíritos que estavam ali, eles usavam fumo, droga, enfim, davam risada. E aí ali ele começou a cair no profundo mesmo, no crack, e coisa pesada. Sim. E aí o que acontece? Nós perguntamos o que era ali antes de ele se mudar para lá. Ali era uma boca. Era uma empresa, né, de tráfico, Na né? verdade, ali era uma empresa, era uma empresa assim, fictícia, né? Fachada. Fachada, mas que No distribuía fundo era droga. só drogas. E tinha tudo, Tinha né? Na tudo. parte de cima da casa, nós não chegamos a subir lá, mas a esposa contou que tinha até os desenhos, tudo, de como era feita a plantação. Tudo era algo grande. Lá tinha plantações, né, de droga, de maconha, tinha cocaína, crack, todo tipo de droga. Ali eles distribuíam, mas era uma empresa fictícia, disfarçada, né, de fachada, né? Ela, se eu não me engano, era de comida, né? De comida. Eles entregavam marmitex. De fachada. Sim. Então eram esses espíritos que habitavam ali. Então o que acontece? Isso acontece em muitos casos de pessoas que às vezes... eu já vi casos de pessoas que foi morar numa casa que houve assassinato ali dentro. Alguém morreu ali uma dentro. casa lá de meu tio morou. Meu tio foi morar uma vez, e na época ele estava afastado, agora ele está firme. Aí tinha uma mancha na parede. Aí ele pintava, aí pensava que era umidade, mas ele pintava, tentou descascar, pintar de novo. Aí um dia ele sentiu e falou assim, ó, ele não sabia, ele teve acho que uma revelação, mesmo não estava firme na igreja, que alguém tinha tomado veneno e vomitou naquela parede ali. E aí depois ele descobriu que aconteceu isso mesmo. Nossa. O cara, o antigo lá tacou veneno pra mulher e a mulher vomitou. Mas onde ela vomitou, nada tirava aquela mancha. Incrível, lá. né? É algo, vamos dizer, algo espiritual, mas estava visível, né? Que era físico. Aí que tá os espíritos territoriais. E uma coisa interessante para as pessoas que não sabem, como estão falando, por exemplo, a pessoa foi lá naquela casa e tá tendo um problema quando entrou naquela casa. Significa que o espírito, ele mora ali, ele não sai dali. Mas um servo de Deus igual o Ronaldo entrar numa casa... Se for o Ronaldo, sai dando voadora. Aí tem como expulsar, né? Aí... Mas a gente vai ter Uma conflito, guerra. né? Vai ter guerra, né? guerra. Com certeza. Né? Claro que o homem de Deus pode chegar, um homem consagrado de Deus pode chegar e Deus... Com certeza, ele vai ter umas perturbações, vai começar a ver coisa. Aí ungir a casa vai ter que toda, ungir, expulsar. quebrar. Tem um pastor amigo meu, lá de Curitiba, que quando ele se mudou para uma casa, ele teve que arrancar todos os azulejos do banheiro. Todos. Porque eles começaram a morar naquela casa, era vulto, era briga. Mas por que ele descobriu que era no banheiro? E ele começou a orar, buscar em Deus o que está acontecendo. Ele sentia um ruim dentro daquela casa. E aí chegou uma hora que o Senhor mostrou para eles, falou assim, vai no banheiro. O problema está no banheiro. E quando ele entrou no banheiro, ele olhou para os azulejos e o Senhor falou assim para ele que tinha algo atrás dos azulejos. Que ali, quando ele começou a arrancar os azulejos, ali tinha figuras de bruxaria, de satanismo, de coisas que era feita na casa. Então ele descobriu que aquilo ali, quem morava ali eram satanistas, que foram feitos pactos ali. Foi consagrado. Né, então, isso que eu estou querendo dizer, eu vou dar um exemplo, um demônio territorial. Gadara. Um demônio gadareno. Era um demônio que habitava em Gadara. Na região de Gadara. Por que a gente sabe que é um demônio territorial? Os demônios territoriais, eles não querem sair da região. Eles querem ficar naquela região. Por isso que quando Jesus chegou lá, eles disseram, viesse nos atormentar. Que atormento que é? Nos tirar do território que nós estamos. Nós não queremos sair desse território. Nós moramos aqui há muito tempo. Então deixa a gente entrar nos porcos. Então Jesus deixou eles entrar nos porcos. Então esse era o tormento.
Então o demônio territorial, ele mora ali. Ele está ali, ele não sai dali, ele fica ali. Quando eu trabalhei num condomínio lá em Itapecerica da Serra, eu trabalhei à noite, trabalhei de dia e de noite, mas na época que eu trabalhei à noite, eu lembro que tinha uma casa, uma mansão, coisa mais linda. Uma mansão muito grande, piscina, quadra de tênis. Ninguém conseguia comprar aquela casa. O dia que compraram aquela casa, a pessoa que morou lá, ela ficou 2 meses e saiu da casa. Ninguém conseguia, era a única casa que ficou abandonada dentro do condomínio. O que aconteceu? Eu descobri o que aconteceu naquela casa. Porque eu orei por uma moça naquele condomínio que ela tentava suicídio. Chegou ao meu conhecimento, tinha uma moça que tentava suicídio, ela pegava, ela sentia um desejo de suicídio e ela tentava cortar o pulso. E eu disse assim, posso orar por você? Aí ela aceitou a oração, fui na casa dela orar por aquela moça e eu fui conversar com ela para querer saber o que estava acontecendo. E a gente conversando, eu descobri que naquela casa, ela contou para mim que aquela casa ali, antigamente, era uma clínica de aborto. E ela abortou naquela casa. Tá entendendo? É forte. Forte, né? Então, demônios territoriais que habitavam ali. Ninguém conseguia morar. E a pessoa, e ela carregava com ela um espírito de suicídio porque ela praticou aborto lá, né? Mas ninguém conseguia comprar aquela casa. Ninguém sabe disso. Só eu sei disso. Só eu fiquei sabendo disso. É forte. Mas como nós estamos dando a hora, depois nós vamos chamar de novo o Casal do Avivamento, Escola do Sobrenatural. Então eu queria pedir nesse momento que o pastor Ronaldo ministrasse, orasse por cura, pastora Jéssica orasse por transferência. Porque o que o Pedro falou, não tenho ouro, não tenho prato, mas o que eu tenho eu te dou. Eu acredito que toda graça que nós recebemos de Deus, nós podemos compartilhar. Então, primeiro o pastor Ronaldo ora por cura e a pastora Jéssica vai mandar fogo aí, vai orar por transferência para o pessoal. É, porque a transferência eu já orei várias vezes aqui, né? Então, agora eu já transferi a minha, né? Já tem 5 programas que o pastor Ronaldo transferiu. Então, agora ela vai transferir o que o Senhor entregou para ela e para as pessoas aí que vão assistir esse podcast. Amém? Então, vamos orar por cura. Então, você que está assistindo esse podcast agora, se você tem algum problema. E a minha esposa está aqui em espírito. Nós vamos orar por cura. Amém. E ela também vai estar orando comigo aqui, porque também se for curas relacionadas a espíritos, para que o Senhor também comece a libertar essas pessoas de opressões malignas. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos aqui na sua presença e pedimos em teu santo nome que o Senhor estenda as mãos agora para o necessitado, para o oprimido, para o carente, para aquele, Senhor, que está doente, está enfermo, essa pessoa que está nos assistindo, que tem problema nos seus ossos, hernia de disco, bico de papagaio, essa pessoa que tem osteoporose, tem problemas, Senhor, cardíacos, problemas nos vasos sanguíneos, nos órgãos interiores, visão, audição, pele, nervos, que eles sejam tocados agora pelo poder do nome de Jesus. Nós damos a ordem para que as doenças vão embora agora. Em nome de Jesus. Que saiam toda doença, todo espírito de enfermidades, todo espírito de doenças, sejam abatidos agora, toda morte, toda sequela. Essa pessoa que ainda sofre de sequelas devido ao Covid, seja tocada agora. Em nome de Jesus, eu repreendo todo vírus, repreendo a AIDS, o câncer. Que o câncer venha murchar agora. Que todo tumor venha murchar. Eu amaldiçoo todo câncer. Seca-se pela raiz agora toda maldição na vida dessa pessoa. Que ela seja tocada agora pelo poder de Deus. E que a unção de cura se apegue aos ossos.
Que a unção do Espírito Santo toque na vida dessa pessoa. Receba vida de Deus sobre ti agora. Receba vida onde há morte. O Espírito de Deus está indo sobre ti. O anjo do Senhor está visitando essa pessoa agora. Vai liberar uma anestesia divina. Vai começar agora uma cirurgia celestial. Vai ser trocado órgãos, estabelecido órgãos. O Senhor libera agora curas e milagres agora, milagres criativos, tímpanos novos, órgãos novos, que essa pessoa receba agora pelo poder de Deus, em nome de Jesus, que a unção do Espírito Santo te toque agora e te dê vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, eu quero orar agora, Pai. Eu quero orar agora, Jesus, para que o Senhor mova o sobrenatural naqueles que estão assistindo. Mova, Espírito Santo, aquilo que o Senhor fez em mim, Jesus. Aquilo que o Senhor fez arder no meu coração. Aquilo que o Senhor fez queimar dentro de mim. Visita agora os teus filhos. Que eles possam começar a ter experiências sobrenaturais. Que eles possam ter, Jesus, o desejo de buscar mais de ti, para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas sejam curadas, transformadas, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor colocou sobre as minhas mãos, tudo aquilo que o Senhor colocou na minha vida, Jesus, que eu tenho vivido em ti. Eu libero sobre a vida deles agora, Senhor Jesus, uma unção poderosa, Senhor. Eu libero sobre a vida dos seus filhos uma unção de restauração, que eles possam alcançar vidas, que vidas possam ser restauradas, que vidas possam ser transformadas, libertas de cativeiro, Senhor Jesus. Usa eles, Pai, para a tua glória, Jesus. Eu libero sobre a vida deles, Pai. Randa la baixa, redecala basorianda la baixa, deca sorianda la baixa. Eu libero sobre a vida deles, Senhor Jesus, a tua unção, a unção que o Senhor colocou sobre mim, sobre o meu ministério, Senhor Jesus. Eu libero sobre a vida dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam ousados, que eles tenham ousadia em ti. Dê revelações, Senhor Jesus, que eles possam alcançar vidas que estão aprisionadas, Senhor. Que a tua unção esteja sobre a vida deles, Pai. Que eles possam começar a viver o sobrenatural vindo de ti. O sobrenatural vindo de ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Se você recebe, escreve aí, eu recebo. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pastor, só lembrando que aquela família, quando a gente disse para eles, mudem de casa, saiam dessa casa, e eles se mudaram da casa, tudo se tornou novo para eles. Por causa da maldição que tinha na casa dos espíritos territoriais, e eles mudaram de casa e agora estão vivendo uma novidade. Até os filhos, ela falou, até os meus filhos, que são crianças, ela falou, eles são outras crianças. Que benção. Ela falou, agora a gente tem paz. É sério o mundo espiritual, irmãos. Fala, pastor Ronaldo, suas redes sociais, o YouTube. Pastor, não tem o canal ainda? Fala as redes sociais da pastora. Instagram e se tem canal. Instagram é Jéssica Lourenco Dias. Meu Instagram. Jéssica Lourenco Dias. Sim. Que é Lourenço Dias, mas é Lourenco, né? Dias. Sim. PR Ronaldo Dias, _ Instagram. YouTube, PR Ronaldo Dias. Só falando aqui para os irmãos, o pastor Ronaldo Dias acabou de lançar um curso, né? Sobre cura. Como ministrar cura divina. São mais de 8 horas de vídeo. Mais de 8 horas ensinando e daqui uns dias, não sei, ele está orando, ele vai lançar a mentoria. Nós vamos ter depois a mentoria e dia que a gente vai estar lá no Cruzeiro, o pastor João, é 19, né? Não, é 18. E dia 18 eu vou estar lançando um livro
Curai os enfermos, a ordem do mestre e a missão da igreja. Vou estar lançando esse livro na conferência que vamos estar ministrando lá na Igreja do Cruzeiro, no Pastor João. Isso. Sim. Pastor, eu vou estar ministrando num culto de mulheres em Itaim Paulista. Eu vou divulgar no meu Instagram. O meu esposo também vai divulgar nas redes sociais dele. Será um trabalho para cura interior, libertação, voltado para mulheres, quebra de cativeiros. Qual a data? Será dia 26 de julho, desse mês de julho. 26 de julho lá em Itaim Paulista, no nosso polo da Escola do Sobrenatural. Eu creio que o Senhor vai fazer o sobrenatural. O tema que o Senhor entregou para mim foi Erguidas pelo Amor, quando o toque de Jesus restaura tudo. E eu creio que o Senhor vai fazer algo poderoso nesse dia. Amém. Amém. Vou falar para os pastores, que talvez tem pastores, ministros assistindo o programa. Eles fazem o casal, né? Ou às vezes individual, né? Mas o casal vai junto fazendo a escola do sobrenatural. Isso. Esse trabalho que ela vai fazer faz parte da escola. Faz parte da escola. Porque a escola sobrenatural não é só sobre cura. A gente trabalha sinais, cura, sinais, libertação, tudo. Sim, quebra de cativeiro. Completo. Tudo que o Senhor nos entregou. Claro que tem muita coisa ainda que a gente quer de Deus, né? Mas o que o Senhor nos entregou, então eu entendi que no começo era só cura, mas depois eu entendi que ia muito mais além de cura, né? Então a gente teve agora, no mês passado, pessoas emagreceram na hora, um pastor lá perdeu 5 quilos na hora que a gente orou. Que benção. Né? Tive um testemunho agora de uma irmã que encontrei esses dias, que também ministrando sobre ela, e ela perdeu 30 quilos. Então, não é só um trabalho de cura divina, mas também de sinais, de maravilha, de libertação. Sobrenatural. Então, você convide ele só entrar no Instagram, né? Eu vou deixar o Instagram do Pastor Ronaldo, que aí ele acha os dois, né? Aqui na descrição do vídeo. No segundo link vai estar o Instagram. Porque às vezes a pessoa vê o comentário e não acha. Vocês falaram aí tudo e mesmo assim tem gente que fica perguntando no comentário qual é o Instagram, vai estar na descrição do vídeo. Pastor Ronaldo, pastora Jéssica, quero agradecer aí por ter cedido seu tempo, estar aí compartilhando o que Deus está fazendo, que Deus possa abençoar a vida de vocês cada vez mais. Amém. Amém. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Pastor Ronaldo já é de casa. Jéssica foi a primeira. Foi a primeira. Primeira de muitas. Né? Agora tem que começar a chamar ela, né? E eu ficar em casa. Obrigado, que Deus abençoe. Tem alguma palavra final, alguma coisa? Eu que agradeço. É um privilégio, uma honra para mim estar aqui, compartilhando aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que nós temos vivido, né? A nossa vida precisa ser um testemunho vivo, né? A palavra já fala sobre isso. Então, eu fico muito honrada. Deus abençoe. Amém, amém. Então, nós estamos acabando. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.